Você se sentindo aí sem esperança, não sente a presença de Deus ou nunca sentiu de fato essa presença na tua vida? Talvez está tendo aquela sensação que o mundo é muito áspero, só tem tristeza e você não vê perspectiva nenhuma. Ei, esse vídeo hoje é para você. Eu quero falar contigo que vem se sentindo assim, porque eu também já tive esse esfriamento na fé. E hoje eu estou aqui sendo chamado para te dizer o que e por que isso acontece. E é por isso que eu estou aqui. Então, assiste esse conteúdo até o final que eu quero te entregar por que isso acontece em 4 passos, tá bom? Olha, eu quero começar te explicando através da história de um personagem da Bíblia chamado Zaqueu, que fica lá em Lucas, no capítulo 19. Fala de um homem chamado Zaqueu, que era o publicano. Zaqueu era chefe dos publicanos. A história diz também que ele era rico, era um cara baixinho, mas também ele era filho de Abraão, portanto ele era judeu também. E os judeus naquela época eles eram bastante religiosos. Para isso eu quero te explicar que naquela época existiam 3 escolas básicas ali do ensinamento de Israel, que era o Bet Sefer, que era a casa do livro, né, onde representava como se hoje fosse o nosso ensino fundamental, onde as crianças aprendiam a ler, a escrever, fazer contas, a falar em público. Tem o Bet Talmud, que é a casa da religião, que ela ficava ali entre as crianças de 5 a 12 até 13 anos e representava hoje o nosso ensino fundamental, onde a criança ela aprendia os preceitos, os hábitos, as tradições e as leis do povo judeu. E também era usado como uma das bases aí para entender a religião judaica. Conheciam ali toda a história de Israel, dos livramentos, das bênçãos, das guerras, dos milagres, e como Deus também afunilou toda a história para a glória do seu próprio nome. Isso era a história do povo de Israel, era o legado do povo de Israel. E a terceira escola era o Bet Midrash, que era a casa de interpretação. Era uma espécie ali de educação superior acompanhada sempre por um mestre da lei. E aqui eles estudavam os livros proféticos, a importância de um Deus que fala e cumpre as profecias. E a criança, ela era mergulhada nesse ambiente, nessa espiritualidade, na religiosidade ali dos pais. E isso continuava também durante a escola. E Zaqueu, ele foi crescendo nesse ambiente, ouvindo sobre um Messias que viria, né? E ele cresceu ouvindo isso. Porém, o texto diz também que Zaqueu era publicano. Diz assim, Jesus entrou em Jericó, atravessou a cidade e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, né? Ou seja, o que era ser publicano? Era o cobrador de impostos do Império Romano. Ou seja, gente, Zaqueu, ele tinha se tornado um cidadão romano, porque só podiam cobrar impostos quem era um cidadão romano. Então, para se tornar um cidadão romano, ele teve, em algum momento da vida dele, abdicar da fé dele e dizer assim, a César o que é de César, né? E para fazer isso, ele tinha que abrir mão de tudo que ele aprendeu durante a infância e a vida dele. E Zaqueu, meus amigos, ele fez isso. E aí eu te pergunto, como é que Zaqueu, que viveu todo esse ambiente, ele se propôs a fazer isso? Um rapaz que foi desde a sua infância criado nas leis de Israel, aprendeu sobre os valores, os princípios, a história de milagres, sobre profecias, e ele abriu mão de tudo isso. Como é que ele esfriou a esse ponto? E aí eu quero te trazer o primeiro passo que Zaqueu deu para esse esfriar. Ele se tornou publicano. A fé de Israel, ela é baseada na família, no sacrifício, pelo casamento, pelos filhos, pelos pais, pela nação de Israel. Mas um dia Zaqueu deu o primeiro passo para esse esfriamento da fé. E quando que isso acontece, gente? É quando eu coloco o foco na minha própria vida, em mim mesmo. Quando o foco não é mais a minha família, não é mais a minha espiritualidade, o meu casamento, a igreja, e passa a ser, eu mesmo. Imagina você sair na rua, naquela época, né, de Zaqueu, e ver um soldado romano humilhando ali o teu tio, cobrando impostos dele no meio da rua, na frente de todo mundo. E quando você vê hoje corruptos assumindo poder, homens da lei calando e reprimindo quem é de oposição, para onde é que vai a nossa fé? E Zaqueu, naquele momento, ele disse isso. Eu estou cansado disso. Eu vou cuidar do que é meu, eu vou cuidar da minha própria vida. Eu vou lutar pelas coisas, pelas minhas coisas. Eu não vou lá me sacrificar para quê?
Eu vou para a rua para lutar? Para quê? Para que eu vou me expor? E isso, gente, ele vem de uma forma sorrateira, esse pensamento. A pessoa ela começa a olhar para si mesma como o centro de tudo. A pessoa ela fica ensimesmada, né, por si mesma, ou egocêntrica por si mesma. Foi o caminho que Zaqueu fez quando ele decidiu ser publicano. Zaqueu abriu mão da sua própria fé e aí ele abraçou uma outra expressão. E ele entrou no segundo passo para o esfriamento da fé. Ele foi para o secularismo, né? O que é secularismo? Ele decidiu interpretar a vida de maneira secular, de maneira humana. Sabe aquela gente assim, eu esfriei espiritualmente. A pessoa começa a ver tudo pela ótica humana. O seu planejamento, a sua maneira de interpretar a vida, de enxergar as relações humanas, tudo passa a ser humano. Você conhece alguém assim, que pensa dessa forma, se transforma num indivíduo completamente humano? Você já ouviu falar naquele cristão ateu? A pessoa que se diz cristão, mas vive como se não fosse. E aí, gente, eu estou achando que eu estou em Cristo quando eu não estou de fato em Cristo. Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele se esforçou para ser esse chefe. Isso levou ele a outro nível de esfriamento, que eu chamo aqui que é o terceiro passo. É o síndrome da comparação contínua. Você, talvez dentro da tua preocupação hoje, sempre se ver aí num déficit em relação a pessoas ao teu redor. Você luta por uma posição de destaque aí, em ênfase, para ter um palco nessa tua vida. E Zaqueu, ele foi lá e conseguiu, mas só que não era suficiente, porque eu preciso de poder. E aí teve a crise de identidade. A palavra diz que ele era rico, e aí ele entrou no quarto passo, que foi buscar o materialismo, a visão absoluta que é você achar que o ter é a tua fonte de alegria, de felicidade. E Zaqueu larga tudo, todo o conteúdo espiritual que ele tinha foi se perdendo. E quantas pessoas hoje estão aí vivendo esse processo espiritual, de esfriamento espiritual? Cuidado, gente, com esse processo, porque se você não perceber, você nem talvez perceba que está indo por esse caminho. Só que Zaqueu começou a ouvir falar de Jesus, mas assim como Zaqueu, não deu tanta importância. Nós fechamos quando não temos coisas que venham a pedir algo de nós, um posicionamento. E esse desafio de Deus, a gente trava dentro da gente mesmo, para não ser aí talvez um ponto de acusação, ou exigir um ponto de posicionamento. Zaqueu conseguiu tudo o que ele queria, ele só não conseguiu aquilo que ele precisava. A maioria das pessoas, elas não vão conseguir tudo o que querem na vida. E é nesse processo de tentar, elas nunca vão conseguir chegar ao fundo do poço para ver o que realmente elas precisam. Elas sempre ficam correndo aí atrás do vento, muita gente passa uma vida inteira correndo atrás do próprio rabo. É como a história de Sísifo na mitologia grega. Não sei se você conhece, era um homem que enganou a todo mundo. Ele enganou Hades, enganou a própria morte, enganou Zeus. E no final da vida dele, Hades colocou ele para ficar empurrando uma pedra montanha acima. E quando ele chegava lá em cima, a pedra rolava novamente. Ele passou a fazer isso a eternidade, pela eternidade, como se fosse um castigo, né? E Zaqueu, ele tinha conteúdo, gente, mas algo pedia dele. Você tem conteúdo que pede dentro de você aí. Você recebeu algo na tua vida espiritual que vai demandar alguma coisa de você hoje. Ei, entende isso. Toda informação que eu recebo, toda revelação, ela vai demandar alguma coisa de mim. E você recebeu algo de Deus durante a tua história. A maioria das pessoas, elas vão preenchendo a vida com hobbies, atividades, mas tudo isso é para fugir do seu chamamento espiritual. E Jesus disse assim, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém repousar na tua casa. Ei, toda vez que você se esfriar, existe um Jesus que não desistiu de você, e ele chama você pelo nome. Jesus não desistiu de você. E o povo reclamava, né? Como Jesus vai entrar na casa desse homem? E olha só, essa acusação, às vezes, ela nem vem de fora, ela vem dentro de você mesmo, aí do teu inconsciente. Como é que eu tenho todas essas coisas, só que tem coisa mal resolvida dentro de mim? Como é que Jesus vai participar da minha vida dessa forma, se eu ainda não conseguir me resolver? Senhor,
Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, Zaqueu falou. Eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Eu vou restituir quem eu fiz perder, quem eu machuquei. E Jesus disse assim, ó, hoje chegou salvação a essa casa. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Gente, primeiro ele veio buscar, né? E segundo, ele veio buscar essa paixão, a energia espiritual que se perdeu aí dentro de você hoje. E Jesus também fala assim numa passagem, ele se compara à mulher que perdeu o dinheiro e ela limpa toda a casa até achar o dinheiro que ela perdeu. E isso Jesus faz exatamente isso. Ele veio buscar o que se perdeu e salvar você. Pessoal, esse conteúdo de hoje, comenta para mim aqui o que fez sentido para você, o que você vai fazer com a ficha que caiu aí para você hoje, tá bom? Deixa teus comentários, dá um joinha, um like nesse vídeo aí, compartilha para mais gente. Um forte abraço, tchau!